Procuradoria-Geral da República solicitou, junto ao Supremo Tribunal Federal, a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de prevaricação na compra da vacina Covaxin. O anúncio aconteceu horas depois de a ministra Rosa Weber negar o pedido da PGR para que a investigação só fosse instaurada após o término da CPI da Covid-19. O Ministério Público Federal encaminhou hoje à Justiça uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A ação aponta 120 milhões de reais de dano ao patrimônio público. O presidente Jair Bolsonaro voltou a alegar perseguição quando comentou sobre as denúncias contra ele e também contra Eduardo Pazuello. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, descarta um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Para ele, abre aspas, impeachment não se faz em cima de depoimentos. Fecha aspas. Vamos então conversar com os nossos comentaristas. Chega mais aqui, produção. Vou começar por você, Amanda Klein. Eu quero saber o que você acha dessa decisão. Politicamente, para o Bolsonaro, a abertura de uma investigação agora pela Procuradoria-Geral da República por prevaricação é mais um fato ruim, mais um fato negativo, em semanas de fatos muito negativos. A CPI avança sobre um possível esquema de corrupção no Ministério da Saúde, aparece o nome do Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, como possivelmente um dos envolvidos, impopularidade em alta do presidente, super pedido de impeachment, manifestações da oposição marcadas para amanhã. Então, politicamente é ruim, juridicamente também fragiliza a posição do presidente, porque são muitas frentes abertas ao mesmo tempo, concomitantemente, quais sejam, Você já tem a CPI, tem a PGR agora e um super pedido de impeachment. Então, para a gente entender como começou essa história, 3 senadores da CPI enviaram uma notícia-crime para a ministra Rosa Weber, do STF. Ela pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Num primeiro momento, o vice-procurador Humberto Jacques de Medeiros disse que seria melhor esperar a CPI encerrar as suas investigações. A ministra não gostou, mandou um recado duro, disse que a Procuradoria-Geral da República não pode agir como um espectador dos poderes da República. Contrariado, o vice-procurador mandou, então, instalar esse inquérito. E qual é a denúncia aqui de prevaricação, ou a suspeita, melhor dizendo, de prevaricação? O presidente Bolsonaro teria ouvido dos irmãos Miranda, ele não desmentiu essa versão até agora, que havia um rolo aí, ou suspeitas de irregularidades de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Ele disse aos irmãos Miranda, eu teria dito que iria informar à Polícia Federal, ao DG, ao diretor-geral da Polícia Federal, e não fez isso, porque a CPI apurou que a PF não foi informada, tampouco abriu um inquérito para investigar o caso. Então, nesse sentido, o presidente da República, como qualquer outro servidor público, quando alertado de um mal feito, teria prevaricado, porque ele deixou de informar as autoridades. Qual a estratégia de defesa do governo? Dizer que o Bolsonaro informou ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao número 2, Elcio Franco, que eles viram lá, investigaram, disseram que não havia nada, e aí o contrato de compra seguiu. Agora, o que acontece a partir de agora? A PGR pede ao STF algumas providências, algumas diligências, então pede o acesso a algumas provas, ao compartilhamento de produção de provas, à CPI, à Controladoria-Geral da União, ao TCU, alguns outros órgãos, também pede para ouvir os envolvidos, os irmãos Miranda e o presidente Bolsonaro, e aqui cabe uma ressalva que desde aquele outro inquérito que está aberto há mais de um ano pela PGR sobre a suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, a denúncia ainda do ex-ministro Sérgio Moro, o STF só deve decidir em setembro se o presidente vai se manifestar presencialmente ou por escrito nesse caso. Então é isso, ninguém espera que essa denúncia da PGR possa ter consequências muito práticas, porque a gente sabe que o Bolsonaro tem um grande aliado à frente da Procuradoria, que é o Augusto Aras, nomeado por ele. Cabe ou a recondução do Aras em setembro a esse cargo, ou então pode até haver uma nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal, e na outra frente, que seria a frente jurídico-política, que seria a abertura de um processo de impeachment, o presidente Bolsonaro também conta com outro super aliado, que é o Arthur Lira, também aliado de primeira hora, que tem que receber o pedido de impeachment. Por mais que esses pedidos não tenham sequência, eles agravam a situação e fragilizam a situação política do presidente. Então, tem um efeito ruim, um efeito deletério, sim. Muito bem. Bruna Torlai, quais são os efeitos, na sua opinião? Eu julgo um pouco irrelevante, para falar a verdade, esse gesto da PGR de hoje, Irrelevante porque
pela base justamente da denúncia, né? A gente teve aí o responsável pela Precisa mostrando documentos, mostrando e-mails, mostrando prints, revelando que, na verdade, durante as tratativas, as datas que os irmãos Miranda indicaram ali no depoimento não batia com os fatos, né? Então, como a gente tem esse jogo de uma palavra de um dos dois contra a palavra do representante da Precisa, é tudo muito insólito, entende? Não tem exatamente, a gente não tem compra. E, ao mesmo tempo, a denúncia é uma denúncia de um cara que não tem credibilidade e cuja credibilidade foi piorada depois do depoimento do responsável pela Precisa. Então, eu acho irrelevante, para falar a verdade, o STF investigar. Beleza, investiga, né? Eu entendo que para a PGR não há risco nenhum para o presidente, considerando as informações que a gente tem até agora. E eu não consigo nem imaginar, né, que o Bolsonaro vai perder o sono com isso. Claro, ele pode perder o sono por perceber que é uma provocação por parte da oposição. Eu apenas lamento que o combate à corrupção tenha chegado a esse grau de banalização no Brasil, e justamente por figuras como Fábio Contarato, né, que é um homem até então parecia um cara muito respeitável, Randolfo Rodrigues também, ainda que figuras de esquerda, todos social-democratas, ainda assim figuras que combatiam a corrupção, né? Mas a gente percebe que a gana contra o adversário político fala mais alto, e eu acho isso lamentável, porque a corrupção é algo muito mais grave do que rivalidades políticas. Muito bem, Constantino, quais são os efeitos, na sua opinião, dessa medida? Feitos são expor uma vez mais o ativismo e a militância desse Supremo, né? Com base na palavra, porque não tem nenhum fato material, com base na palavra de alguém que não tem nenhuma credibilidade, que é um notório picareta, estelionatário, o STF obriga a PGR a abrir logo, imediatamente, uma investigação, um inquérito para averiguar se houve prevaricação. Quer dizer, agora qualquer um está liberado, né? Imagina, qualquer um vai lá e fala, eu falei para o presidente isso, e ele não reagiu, aí tem que abrir mais um inquérito. Quer dizer, é uma piada, né, de mau gosto, é uma piada de mau gosto. Eu concordo com o aspecto, realmente tem muitas frentes de batalha abertas contra o presidente, mas é engraçado que todas elas levam ao mesmo agente, né? O tal mecanismo que quer a volta da esquerda desesperadamente ao poder, porque essa esquerda e corrompível, né? Então é disso que se trata na prática, né? Tivemos o debate ontem mesmo sobre o Alexandre de Moraes, né, o tucano no Supremo, que provocado pela PGR tinha que arquivar aquela denúncia que não deu em nada, e no mesmo dia vai lá e arquiva, mas abre o inquérito de novo, delegando poderes absurdos e inconstitucionais ao próprio Supremo. Então nós temos uma militância escancarada hoje em dia no Supremo, que joga o país no limbo do ponto de vista jurídico e nessa insegurança toda, né? Um clima de golpismo. É disso que se trata. Vamos para os especialistas, né? Também a Danelon comentou, né? A ministra Rosa Weber desrespeita o constitucional sistema acusatório ao determinar a abertura de investigação pela PGR para apurar eventual crime de prevaricação pelo presidente. O correto seria aguardar o término da CPI e, recebido o relatório, a PGR se manifestaria, que era o que queria a PGR. Aí acusam, né, os militantes de redação a PGR de ser politizada e bolsonarista, em vez de olhar o que está obviamente acontecendo. Um Supremo Tribunal Federal que age como partido de oposição do Bolsonaro, né? Esse é o escândalo relevante aqui. A denúncia em si não vai dar em nada, só temos a palavra de um picareta. Serrão, sua vez. Nada de anormal que, num momento de extrema radicalização da judicialização da política ou da politicagem, você escolhe o termo, a Procuradoria-Geral da República mande abrir uma investigação sobre suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro. Isso ocorre no momento em que o próprio Supremo Tribunal Federal, o Poder Supremo, por uma determinação bem subjetiva da ministra Rosa Weber, indica que a Procuradoria não pode ficar de braços cruzados e tem que apurar. A gente fica bem evidente que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, jogou para a galera, de duas formas. No primeiro momento, ele agrada ao próprio Supremo Tribunal Federal, mandando abrir uma investigação. Se a investigação vai dar em alguma coisa, aí são outros 500.
Outro ponto também é que esse é um momento em que o procurador também se utiliza desse expediente para dizer: estou vivo, sou candidato a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal, ou, se Bolsonaro não me indicar para lá, que me reconduza para o cargo de Procurador-Geral da República em setembro, quando vence o mandato dele. Então, esse momento é um momento esquisitíssimo. Momento brasileiro lamentável em que o Poder Supremo cada vez mais tenta mostrar e provar que ele está acima de todos e acima de tudo, tentando garantir aí uma soberania que não existe sobre os demais poderes. Os poderes republicanos originários são executivo, legislativo e judiciário. Poder Supremo, Suprema Corte ter o poder que ela tem hoje, isso só acontece porque o Brasil tem uma Constituição de 88 super mal regulamentada, um país que tem um regramento excessivo absurdo e que exige interpretações constantes do Supremo Tribunal Federal. Outra prática hedionda que também abala a nossa institucionalidade é que partidos políticos a todo momento descobriram o golpezinho, eles acionam o Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República para fragilizá-lo o tempo todo. Então a grande incógnita de hoje é se Bolsonaro vai suportar essa pressão gigantesca que é exercida contra ele a todo momento. Uma pressão crescente, previsivelmente crescente, e que vai aumentar ainda mais quanto mais se aproximar a eleição de outubro, novembro de 2022. Então é hora do Brasil discutir nosso modelo institucional que está falhando assustadoramente. O Poder Supremo está mandando mais que os outros. Está dizendo: quem manda sou eu. Só que nós não estamos num Estado absolutista, nós não estamos em uma ditadura do judiciário. Então é hora de rever esse modelo. Agora, Amanda Klein, e essa investigação contra o Pazuello? Primeiro que eu acho que toda essa pressão é do tamanho exatamente dos erros e da incompetência do governo federal, e aí a gente pode incluir exatamente essa denúncia do Ministério Público Federal hoje contra o ex-ministro Eduardo Pazuello. Então são duas denúncias, né, ou duas frentes investigativas aqui graves contra a administração federal. Essa que a gente acabou de discutir, a investigação, na verdade, da PGR sobre uma possível prevaricação do presidente da República, e essa outra denúncia do Ministério Público Federal contra o ministro Pazuello. O que é importante ficar claro aqui, que em mais uma omissão da PGR ao não investigar o presidente da República, que atuou esse tempo todo como verdadeiro ministro da Saúde durante a pandemia, precisou o Ministério Público Federal centrar a sua artilharia no ex-ministro da Saúde, e a CPI ficou encarregada de investigar a administração federal, as ações e omissões do governo federal. Então, é por isso o papel da CPI é tão importante, é fundamental, porque ele está investigando justamente uma frente que ficou descoberta, que não foi investigada por ninguém, porque a PGR se omitiu, a PGR se ausentou desse papel que lhe é cabido, né? Então, a gente está aqui na denúncia que é assinada por 8 procuradores da República, e tem uma lista de ações e omissões do ex-ministro Pazuello. Essa denúncia ainda precisa ser aceita pela Justiça ali de primeira instância, de primeiro grau, para que o Pazuello vire réu. Então, tem aqui omissão injustificada, a denúncia lista: omissão injustificada na aquisição de vacinas para imunizar a população em 2020, né, no ano passado, adoção ilegal e indevida do chamado tratamento precoce como principal política pública contra a pandemia. Veja, não é uma política privada, particular, da relação médico e paciente, não, é a adoção de um tratamento precoce sem comprovação científica, e muitos desses medicamentos com comprovação de ineficácia, adotados como política pública de combate à pandemia. Então, isso é que é ilegal. Outra, omissão na ampliação de teste para a população da testagem, e ação deliberada para dificultar o acesso da sociedade às informações essenciais sobre a pandemia. Então, por tudo isso, se essa ação for aceita, o Pazuello vai ter que responder, mas a gente sabe exatamente quem é o mentor por trás desses crimes. Aliás, a frase mais célebre do Pazuello até aqui foi: um manda, outro obedece. A gente sabe exatamente quem manda. Bruna, em seguida o Constantino. Olha, uma coisa importantíssima que foi dita aqui pelo Serrão
é justamente o problema da nossa Constituição. A gente tem um tipo de Constituição que ela prevê, ela como que dá ensejo para todo tipo de instabilidade, tá? A instabilidade institucional que a gente vive, ela é uma decorrência do tipo de Constituição. Mais do que isso, na Constituição de 88, o Judiciário, ele acaba assumindo o tal do poder moderador. Então, de fato, a Constituição já prevê que o Poder Judiciário consegue se colocar acima dos outros em momentos. Então, você não tem o tal do equilíbrio de poderes, tá? Então, isso é algo importantíssimo, né? Os ministros do Supremo, eles têm consciência total de que a Constituição lhes dá esse poder, e o que eles estão fazendo nesse momento é justamente fazendo uso, né, dessa elasticidade, dessa plasticidade, conforme a sua conveniência. Constantino, você. Paulo, sobre a questão do Pazuello, não vou nem falar, né? Na verdade, não tem crime nenhum, é tudo fumaça e narrativa até aqui, né? E, na verdade, o que está incomodando essa gente toda é uma notícia como essas hoje, que a imprensa quase não divulga, né? A confiança empresarial atinge o maior nível desde dezembro de 2013. Né? Então, as pessoas estão nervosas com a despiora da economia, né? E acreditando, entre aspas, em institutos fajutos de pesquisa, porque não acreditam de fato, senão não iam para cima com um pedido também igualmente fajuto e só baseado em narrativas de impeachment, né? Mas eu quero voltar à questão da denúncia que o STF exigiu que a PGR abrisse a investigação já, né? Porque uma coisa escapou na primeira fala, né? Quem é o autor da denúncia que levaria à prevaricação? Alguém como Luiz Miranda, né? Aí não precisamos, tá, que é o Mensageiro. Não, vamos ouvir do Mensageiro, então. Tem um vídeo circulando em que ele diz que a bomba para essa CPI, para a mídia, é não ter bomba nenhuma. Nesse vídeo que está circulando, ele culpa a imprensa por estar fabricando esse tipo de coisa. Ele afirma que teve uma conversa republicana, absolutamente republicana, 000 de assuntos antirrepublicanos, segundo ele, com o Ricardo Barros, líder do governo, né? E está condenando, então, a imprensa. Diz que não saiu da boca dele essa denúncia, que ele não seria leviano, né? Então, agora a gente fica na dúvida em quem acreditar, né? Assim, porque se a imprensa quer acreditar nele, né? Alguém como o Luiz Miranda, para partir para cima de uma denúncia que vai colocar o STF exigindo coisas irregulares, a PGR e tudo mais, atropelando seus limites, né, constitucionais, vamos acreditar nele ou não vamos? Porque, afinal de contas, ele está dizendo isso tudo, está circulando. É um vídeo dele, original dele. Né? Então, a gente fica perdido, porque ele está dizendo que é coisa da imprensa, que ele não disse o que a imprensa diz que ele disse. Né? Então, veja que problemão que a mídia militante arrumou. Né? Empoderou um sujeito como ele, que cochicha no ouvido do Omar Aziz e do Renan, e aperta a mão do Renan de uma forma muito esquisita, e isso não desperta a curiosidade dos jornalistas. Ele diz algo ali, né? E com base nele, vamos falar em prevaricação, vamos chamar o outro lá, aí o outro vai lá e mostra um áudio do Miranda, que coloca em dúvida a sua credibilidade, mais do que já era ruim, né? E aí ele mesmo tem um vídeo circulando dizendo assim, não, eu não disse que falei nada antirrepublicano. A imprensa que está dizendo isso, porque a imprensa quer alguma bomba, e a bomba é não ter bomba nenhuma. Então, de novo, né? Olha o circo armado entre CPI. Quem são os coniventes, os cúmplices desse conluio? CPI, né, do gabinete paralelo do lulismo, que são todos eles suspeitos de corrupção e tudo mais. Aí sim, corrupção concreta, 260 milhões de reais desviados. Não é a vacina que não foi comprada. Né? A mídia, que é uma mídia militante, né, de oposição ao presidente, e o mecanismo, que vai desde, enfim, servidores de carreira até mesmo advogados do PT infiltrados no próprio Supremo. Serrão, em seguida, Amanda. O regime do crime institucionalizado é o grande problema do Brasil. Nós aqui temos um regramento excessivo, um número excessivo de leis, que faz com que a guerra de todos contra todos os poderes seja agravada a todo momento, utilizando uma pseudo-base jurídica, uma pseudo-base legal. Nós temos aqui um grave problema de representatividade. Como é escolhido o ministro do Supremo Tribunal Federal?
politicamente. Então, esse ministro do Supremo representa o interesse e a vontade do povo? Ele realmente é um personagem independente para tomar suas decisões soberanas? Essa é uma questão. Nossos representantes políticos são eleitos de maneira débil por um esquema altamente criminoso, com uma representatividade que também se torna duvidosa, porque nós temos uma legislação eleitoral que não garante a nós a segurança total eleitoral. Temos um trâmite sigiloso eleitoral em que nós somos obrigados pelo Poder Supremo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a acreditar piamente no resultado de eleições eletrônicas, conferindo que são apuradas apenas por um computador central lá no TSE. Isso não é garantia de democracia, não é segurança jurídica eleitoral. E toda essa crise de representatividade, ela descamba num outro problema que o Brasil tem, chamado Constituição de 1988. Ela é uma fábrica permanente de crises. Ela foi feita para ser uma Constituição parlamentarista. Assim pensaram seus formuladores Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães e Nelson Jobim. Então, essa Constituição, ela é um problema. Ela não foi feita para esse presidencialismo de coalizão que nós temos hoje. Então, ela acaba gerando o efeito da colisão e não da coalizão. Então, o plebiscito que previa tornar o Brasil um país parlamentarista não aconteceu, mas a Constituição ficou. E ficou sem regulamentação para ser seus temas mais polêmicos, seus pontos mais polêmicos e não resolvidos, sendo decididos por um Supremo Tribunal Federal indicado politicamente. Então, essa é a essência, é o drama que o Brasil vive hoje e que nós temos que colocar em debate e superar. É preciso recuperar a representatividade institucional dos poderes no Brasil. Amanda. Olha, sobre os irmãos Miranda, a imprensa não inventou nada. Tudo foi dito em alto e bom som na CPI, inclusive o nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, pelo próprio Luiz Miranda. Está aí em vídeo público, todo mundo pode ver. Aliás, o próprio deputado que procurou os senadores na CPI disse que tinha provas para apresentar, disse que tinha coisas nebulosas aí para dividir com a população, foi chamado para depor em seguida e expôs isso durante longas horas de depoimento na sexta-feira passada, faz uma semana. Agora tem um terceiro personagem dessa conversa com os irmãos Miranda, que até hoje não veio a público para dirimir essas dúvidas, e seria muito fácil fazer isso, porque se trata do próprio presidente da República, que certamente estaria com todos os microfones ligados para ouvi-lo. Então, bastaria que o presidente Bolsonaro viesse a público e dissesse o que de fato houve, o que de fato foi dito nessa conversa. Foi uma conversa republicana? Os irmãos Miranda apresentaram algum tipo de documento que indicava alguma irregularidade ou indício de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin? Que providências, que atitudes o presidente Bolsonaro tomou a partir daí? Fica muito confuso, porque as versões do Planalto, elas vão se sobrepondo e elas são conflitantes. Num primeiro momento, o ministro Onyx Lorenzoni, ao lado do Élcio Franco, fez um pronunciamento, não foi nem uma coletiva de imprensa, foi um pronunciamento, porque os jornalistas não puderam perguntar, dizendo que o documento foi fraudado. Aí depois admitiram, apresentado o documento, lá um invoice, disseram que não foi fraudado, mas que o presidente Bolsonaro tinha pedido providências ao Pazuello. Depois não era mais o Pazuello, era o Élcio Franco. Ora as bolas, mas o Élcio Franco estava ao lado do Onyx Lorenzoni naquele primeiro pronunciamento, porque ele não disse que foi alertado pelo presidente Bolsonaro ou pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e decidiu investigar e viu que não havia nada. Então, assim, é tudo muito confuso, muito conflitante. Quanto à nossa Constituição de 88, não tem problema nenhum. No Estado Democrático de Direito, com tripartição de poderes, quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Quem tem o direito de errar por último é o Poder Judiciário. É aqui, assim aqui nos Estados Unidos, na Europa. Nos Estados Unidos mesmo, o presidente Trump tinha várias políticas migratórias que queria tomar, mas ele foi podado ali, foi barrado por decisões judiciais. De várias instâncias que acabaram na Suprema Corte. Então é assim, quem dá a última palavra é o judiciário. É um judiciário muitas vezes hipertrofiado, hiperbólico, sim, é verdade. Isso não começou agora, começou nos governos do PT. E as mesmas pessoas que criticam agora esse Supremo hipertrofiado, que toma atitudes, interfere na política, muitas vezes aplaudia quando era para prejudicar o governo do PT.
Então, tem muita coisa errada que precisa mudar, mas a gente, né, precisa ter um debate aqui mais honesto e transparente. Serrão. Então vamos a esse debate. Não dá para aceitar que o Poder Judiciário seja o último a errar. Essa tese é absolutamente absurda. Nós precisamos de um país que tenha uma legislação consolidada, mais simples, mais objetiva, para impedir a impunidade que hoje reina em nosso país. Nós temos um Poder Judiciário altamente ineficiente, caríssimo, muito influenciado pela grana dos poderosos que podem bancar aquelas grandes bancas de advocacia. Então, esse modelo é um modelo que é absolutamente oclocrático, é o modelo da cleptocracia. Não dá para passar paninho em cima desse modelo. Temos que mudar esse modelo. A população, quando elegeu esse presidente da República atual, em 2018, ela quis exatamente combater isso. Só que, até agora, o governo não teve condições ou até competência de gerar o debate sobre esse novo modelo. Mas a gente tem que discutir seriamente a mudança do modelo institucional no Brasil. Não dá para a gente ficar no debate tribalista o tempo todo. Isso não leva a lugar nenhum. Temos que pensar um projeto estratégico de nação. O país tem que crescer. Passamos por uma pandemia, não aprendemos nada com isso, estamos preparados para cometer erros novamente. Os políticos já estão debatendo como será o próximo carnaval. Então, temos que levar isso aqui mais a sério. Não estamos levando o Brasil a sério. Constantino e Bruna para fechar. E assim, vamos lá, né? Comparar a Suprema Corte brasileira com a americana é um ato de profunda ignorância ou má fé. Não há uma terceira alternativa nessa hipótese, né? Veja, tem democratas no Brasil, né, que defendem até o PT, acha que o Lula é moderado, liberal, democrata, sei lá, o defensor da Venezuela, de Cuba, né? Tem democratas no Brasil que passam pano até para a China. Se depender desses democratas, nós vamos ter logo uma ditadura de toga, né? É como se não fosse uma corte constitucional. São pessoas que não entendem ou fingem não entender o que é o império da lei. O império da lei é um limite constitucional até mesmo aos juízes da Corte Suprema. Eles não podem tudo, eles não tiram da cabeça deles as leis, né? Eles têm a divisão de poderes. Então, é assustador, né? A gente ter que debater essas coisas óbvias. Se eu não me engano, tem jornalista que fala que a análise, né, do que fez o Alexandre de Moraes em trocar 6 por meia dúzia, cancelar, porque ele tinha que cancelar uma investigação e logo no mesmo dia abrir outra ilegal, né? Chama isso de manter pressão sobre o bolsonarismo. Acho que eu ouvi essa expressão até no nosso programa, se eu não me engano, ontem, né? E acha isso natural. Quer dizer, agora é papel de um ministro da Suprema Corte manter pressão em cima de um presidente? Que papo é esse? A turma enlouqueceu. Vamos debater sério, né? Nós estamos aqui para isso. Isso é papo de Cuba, de Venezuela, né? Então, não cabe a um ministro da Suprema Corte manter pressão sobre quem quer que seja. Isso é coisa de tirania, isso é coisa de China, né? Nós estamos falando de democracias. Eu fecho com um trecho do editorial da Gazeta do Povo de hoje, um jornal sério, ao contrário de muitos por aí que têm militância passapanista em relação a esse Supremo. Os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos representam o atropelo de garantias constitucionais e princípios elementares do processo penal, tudo feito quase que em causa própria. Isso é o resumo do arbítrio de um Estado policialesco. Bruna, para a gente fechar, por favor. A gente não pode, de maneira nenhuma, confundir poder moderador, tal como ele tem sido exercido pelo Judiciário hoje, com um poder moderador saudável. Se a gente tivesse esse sistema de equilíbrio de poderes e uma quarta pessoa, como a gente teve no caso no Brasil na época do Império, na primeira Constituição, que foi a que durou mais, inclusive. O imperador estava de fora e por isso que ele era um poder moderador. Agora, no caso de hoje, é completamente diferente, porque a gente tem um suposto equilíbrio dos 3 poderes, mas como o Judiciário também acumula o poder moderador, ele é um suprapoder, então ele acumula poder e aí a balança fica desequilibrada. Então isso não tem nada a ver com os Estados Unidos, sem contar que a nossa sabatina do Senado ela é totalmente protocolar. Inclusive, hoje de manhã, no Jornal da Manhã, eu tive a oportunidade de inquirir o ministro Marco Aurélio de Mello sobre isso. E ele, né, como bom ministro do Supremo, disse que o modelo era perfeito e tal, e que cabia a cada ministro escolhido fazer jus à cadeira. Mas eu acho que os nossos ministros, ultimamente, deveriam, então, ouvir o conselho do decano, que
em breve deixa a cadeira. Fazer jus à cadeira, isso eles não têm feito.